Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Praia em Revista. Connosco a Presidente da Autarquia, a Doutora Vânia Ferreira. Obrigado mais uma vez por estar connosco. Presidente, começava por lhe questionar, desde a última vez que conversamos, acabou a obrigatoriedade, digamos assim, do uso de máscara. Há alguma exceção ainda nos serviços da Câmara? Muito bem, boa tarde a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. E em relação a essa questão, nós vamos nos adaptando às imposições que nos vão chegando. Ora, se há esta liberdade de deixarmos de usar as máscaras, obviamente que para nós faz-nos sentido fazermos uma retoma da normalidade e dentro das dinâmicas que estão a ser geradas ao nível do auditório do ramo grande e até mesmo ao nível dos nossos serviços, não se justifica que sejam usadas. No entanto, posso dizer que esta semana tivemos um espetáculo que ocorreu e vimos que ainda havia aqui algum desconforto de pessoas que chegavam e perguntavam se tinham de entrar de máscara, se teriam de permanecer de máscara, e foi dada a liberdade às pessoas de fazerem essa escolha, em que algumas, de uma forma mais confortável, preferiram ficar com a máscara e assistir ao concerto nesses moldes. Portanto, acho que também agora as próprias pessoas vão se adaptando a esta nova realidade e desde o momento que sintam essa segurança vão perceber se deverão usá-la ou não. No entanto, eu acho que também é importante e isso foi colocado nos pontos estratégicos e ainda continua a ser, que é o uso ou não da máscara. Não há necessidade, mas elas estão expostas para que, se alguém eventualmente quiser poder recorrer a elas, mas principalmente a higienização das mãos, porque também nos facilita em termos depois de gestão do próprio espaço, para que tenhamos noção de que nenhum foco nasce dos nossos espetáculos ou das nossas salas. Portanto, acho que também termos estes recursos disponíveis às pessoas é importante, para que elas percebam que a pandemia não acabou, mas de alguma forma já vamos voltando à normalidade, mas que obriga de alguma forma a que as pessoas tenham noção de que a realidade não é mais a mesma e que há aqui pormenores que nós ainda devemos manter para nos salvaguardarmos de alguma forma. É normal que nos próximos meses alguns ainda usem máscara, outros não. Sim. É perfeitamente normal. Sim. Vem aí o verão, portanto, se calhar a maioria vai deixar de usar, até porque faz mais calor. Presidente, virando o disco e falando um pouco de obras, nos nossos programas ainda não tivemos essa oportunidade, vamos, digamos que passar o olho um bocadinho pelas grandes obras, ou digamos assim as principais. Começava por aquela que deu mais barulho até agora, e barulho entre aspas, não levem a mal, Bar de Apoio à Praia da Riviera. Foi muito falada, teve auditorias, contestada. Presidente, a obra segue dentro da normalidade, tudo o que supostamente acusaram de ser ilegal é legal, já houve provas disso. Vamos ter estrutura de apoio à Praia da Riviera no verão? Sim. Depois de toda esta polémica e tendo havido da minha parte também o assumir de uma falha, de que teria faltado um parecer relativamente à obra que eu dei ordem para começar, digamos assim, foi a primeira obra que me foi apresentada pelo nosso departamento técnico, em que nos disseram que esta já não teríamos oportunidade de a rever. O contrato estava assinado, o empreiteiro tinha todas as condições para a iniciar e assim foi. Portanto, foi dado o ok para avançar, mediante todo o desenvolvimento que houve e as chamadas de atenção, até mesmo depois por parte do ambiente. Nós fomos recebendo todos os parceiros sempre de uma forma favorável. No entanto, fizeram algumas observações que nós também achámos pertinente, que deveríamos considerar e alterar em termos de obra. Ora, isso teve que ser proposto ao empreiteiro, porque havia um contrato assinado com todas as condições asseguradas por parte dele e essas alterações têm custos. Portanto, tudo teve que ser negociado no sentido de aligeirar um bocadinho a obra, porque a mim me parecia um bocadinho
excessiva em termos de betão, e aliviámos um bocadinho com um corte num telheiro, mostrando que a zona envolvente ficará exatamente como está, e com o recurso à esplanada, porque aquele é um bar de apoio a uma praia que deverá ser utilizado de verão. Poderemos vir aqui, e isso depois será negociado com a concessão, de ser explorado de inverno ou não, mediante as condições climatéricas, porque depois também tem que ser avaliado, uma vez que ele não vai ser totalmente fechado. Mas eu julgo que a nossa tomada de posição e os reajustes que fizemos vêm a beneficiar a zona. Uma dessas beneficiações será feita pela reposição da zona envolvente toda em deck. Estava projetada em ser num tijolo antiderrapante, e acho que favorece bastante ser toda a área envolvente coberta de deck de madeira, até porque depois também vem a cruzar com uma outra obra que já está a decorrer, que é este alongamento da Marginal, ou o passeio pedonal, que é assim que é chamado, e que acho que em termos de enquadramento fica ali uma ligação perfeita. Só para recordar aos nossos ouvintes, o passeio pedonal encontra, neste caso, a Marginal, não é? Que já está feita, portanto tem uma parte de betão que é logo ali a seguir à Marginal, e depois sobre o areal é todo o passadiço é feito em madeira, só para recordar. Sim, e que ainda hoje... E a estrutura já é visível. Sim, está mesmo esta semana, deverá ficar já a chegar à obra da Riviera. Em termos de obra na Riviera, as indicações que temos é que deverá estar terminada até ao início da época balnear, portanto a época balnear está prevista para o dia 15 de junho, é esse o compromisso que temos com o empreiteiro, tal qual como a obra do eixo pedonal, que nos dizem que em junho também deverá estar terminada. Portanto, eu julgo que há aqui um favorecer daquela zona com estas duas intervenções que tornam, sem dúvida, a zona muito mais rica, apelativa. Era uma praia que já vinha a ser bastante procurada, e acredito que vai continuar a sê-lo, mediante todos estes investimentos que foram projetados para a Praia da Riviera. Há aqui alguns reajustes a fazer-se em termos de organização de estacionamento. Há uma preocupação, mas também em breve terei uma reunião com a Portos dos Açores e tentarmos fazer aqui alguma melhoria nesse sentido. São preocupações que vão crescendo à medida que nós vamos vendo também o impacto que todas estas obras têm na vida das pessoas. E acredito que vai ser um impacto positivo, e que, se a Praia da Riviera já era procurada, já era apelativa, ainda a vai tornar mais. Esta construção vai beneficiar em muito o serviço que era ali prestado. Portanto, acredito que vamos ter bons reflexos este verão. O Presidente já confessou que a Marginal, pelo menos a parte que passa pela praia, está quase pronta. Quanto ao resto, estamos quase com a ligação pronta ao que temos já pronto da Marginal neste. Sim. Neste momento está a decorrer a parte em que faz a ligação de betão e que passa na Ribeira de Santo Antão. Há ali uma ponte que será essencial para fazer a ligação dos dois pontos. Estando pronta essa parte, fica pronto para ser asfaltado. Também já a contar com a época balnear, ou será um bocadinho depois, certamente? Prazos são sempre complicados. A projeção seria o início de junho. Poderá haver ali algum ligeiro atraso, mas pelo menos a zona do eixo pedonal, que é todo feito em madeira, esse está assegurado, porque também fica exposto na praia e nós não poderíamos ter ali nada a decorrer para não comprometer o uso da praia. E esse está asseguradíssimo, portanto vão trabalhar de uma forma afincada, e até porque temos outras obras para serem iniciadas e que também estão contratualizadas com as mesmas empresas, portanto isto tem que fluir. Claro. E o verão é sempre muito expectável em termos de visitantes, e é importante
importante que esta obra fique concluída. Acredito que vai ser uma bonita exposição e as pessoas estão curiosas. Tenho visto e tenho recebido feedback de que as pessoas que conseguem ver da estrada que a estrutura de madeira já está montada, já lá vão visitá-la mesmo sem ela estar completamente concluída. Portanto, também depois há a ligação que beneficia o Paul, que ali está e que de alguma forma estava um pouco esquecido. Fazendo aquele passeio e percebendo que está o Paul logo atrás, também dá-nos aqui um benefício de apreciar outra zona que de alguma forma estava um bocadinho apagada, e dá-nos aqui uma esperança de podermos fazer novos investimentos no sentido de projetarmos o que nós temos de bom, e aquela zona é uma zona muito, muito apelativa. A praia tem grande potencial nesse sentido. Sim. Presidente, continuando a andar no sentido para o centro da praia, falemos da escola do Cabo da Praia, uma obra que estaria uma parte pronta para o ano letivo, outra que seria para o próximo. Se não me falha a memória, em que ponto de situação acho que não é muito favorável está a obra neste momento? Não, esta obra tem sido uma obra bastante complicada, no sentido em que foi adjudicada com o compromisso de uma data que não foi cumprida de todo e não foi cumprida por parte do empreiteiro. Portanto, já no início do ano letivo, por esse facto, por essa falha, a escola teve que funcionar na Casa do Povo do Cabo da Praia, mas nós também sabíamos que isso não poderia ser eternizado durante todo o ano letivo. Portanto, fizemos sempre um forcing junto do empreiteiro e do subempreiteiro que estavam responsáveis pela obra. O que é certo é que a imposição que nos é apresentada é pelo facto de haver pouca mão de obra e que não conseguiram dar a resposta que gostariam de ter dado. Ora, isso trouxe-nos graves complicações porque, como é sabido, iniciou-se o tempo do Espírito Santo e a Casa do Povo do Cabo da Praia precisava do seu espaço para também poder dar resposta a todas as outras entidades e à sociedade em geral que recorrem ao uso da Casa do Povo. E nesse sentido nós tivemos que apresentar essa posição ao empreiteiro e de que não teríamos mais a guarida, digamos assim, das crianças na Casa do Povo e que teríamos de arranjar aqui um plano B. Ora, aquilo que ele nos conseguiu garantir foi o espaço antigo da escola, esse sim ficaria terminado, mas as duas laterais, que seriam os acrescentos. Exatamente, a obra em si, um lado relativamente ao ATL e o outro lado em relação a umas salas novas que lá nasceram, que não conseguiam comprometer-se, não conseguiam acabar e efetivamente não terminaram. As crianças agora, logo a seguir às férias da Páscoa, passaram para a escola. Foi um dia de loucos, porque foi com muito custo e com muita dedicação que a própria escola, professores, auxiliares, membros da Francisco Ornelas, até membros de nossa parte da Câmara Municipal que se disponibilizaram para ajudar a higienizar o espaço e a fazerem a alteração da escola para o novo edifício. Foi um dia muito complicado para poder iniciar-se aulas no outro dia, porque o empreiteiro levou até ao último minuto a dizer-nos que não conseguia entregar e houve aqui um grande impasse que não foi de todo uma responsabilidade da Câmara, embora percebamos perfeitamente que foi a Câmara que iniciou esta obra e que teria de ter tido a capacidade de fazer esta gestão. Agora, a obra que apanhou já não decorrer, atenção a esta nova mas de qualquer LDP. forma, com todo o forcing que nós fizemos junto do empreiteiro, houve sempre uma falta ou uma incapacidade de resposta por parte dele. Portanto, não foi de todo pela Câmara, não está a fazer a sua parte, mas efetivamente não tínhamos capacidade de dar resposta àquela obra. Era uma empreitada que estava a decorrer e que assim o foi. O que o empreiteiro nos garante é que até ao início do próximo ano letivo
todo o resto estará assegurado, está acautelado todo o trabalho que está a ser feito para que não comprometa de forma nenhuma as atividades dos miúdos, ainda para mais o espaço envolvente, que para nós é preocupante, porque com obras a decorrer teria de estar muito bem assegurado para que não houvesse depois nenhum tipo de risco para as crianças, e acreditamos que se calhar este terceiro período poderá ser aqui um bocadinho mais conturbado, mas não deixa de deixar aqui alguma preocupação, no sentido em que o tempo começa a ficar bom, os miúdos querem estar na rua e usufruir do espaço exterior e estão um bocadinho limitados, mas infelizmente foi assim que as coisas se processaram, e nós vamos tentar dar a melhor resposta até ao final do ano, acompanhando a obra de perto, como tem sido até aqui. Mas nós não nos podemos fazer substituir. Com a esperança no próximo ano letivo a obra estar realmente concluída. Acredito que sim. Para também que os miúdos possam ter outras condições. Presidente, andando um pouco até aos biscoitos, Bar do Abismo também foi uma obra que teve aqui alguns constrangimentos. Queres-nos explicar aos nossos ouvintes quais foram os constrangimentos? Muito bem. É sabido que o ano passado houve uma intervenção para que o Bar do Abismo funcionasse com novas condições, depois também detectado comprometido pelo um ano em que não havia lá estrutura e que gerou graves condicionamentos à zona balnear, e uma zona muito procurada que não podia de forma nenhuma passar por esses constrangimentos. Ora, o que nós viemos a encontrar foi uma situação que eu, de uma certa forma, lamento imenso, uma obra que não decorreu da forma como deveria, mas que o empreiteiro assume uma falha em termos de cobertura, porque haviam grandes infiltrações, mas o senhor responsabilizou-se por fazer essa correção, porque também a obra estaria dentro da garantia, e isso ficou acautelado, portanto já foi retificado, tem sido acompanhado por parte também do município, para termos a certeza que essas infiltrações não vão voltar a acontecer, porque é uma obra nova e que é muito necessária para este verão que vem aí, porque o Bar do Abismo fica, digamos, capinha em linguagem popular. Sim, é uma zona muito procurada e que efetivamente precisa de uma boa resposta. Outra preocupação prendia-se com os balneários, e esta sim foi uma situação que não ficou acautelada em termos do empreiteiro, portanto estava fora da garantia, uma vez que o senhor simplesmente se comprometeu a apresentar uma estrutura que foi aprovada e que passou por, na nossa forma de ver neste momento, numa má projeção em termos de balneários e de resposta à própria sala de refeições. Portanto, nós optámos, porque também havia ali um grave problema de esgotos, nós optámos por fazer uma requalificação generalizada em toda a zona dos balneários, ficando unicamente um WC de apoio à sala, de uma forma independente, e reestruturamos todo o espaço que fica direcionado para a zona balnear. Isto também porque, além de todos estes problemas estruturais, viemos a ver que a praia, ou neste caso a zona balnear dos Biscoitos, para ser considerada uma zona ou uma praia acessível, teria de ter outras condições e que não estariam acauteladas. E como é que é possível uma obra que decorreu o ano passado e com uma candidatura à praia acessível, e em termos de obra isso não foi acautelado, e nós tivemos que fazer essa reestruturação este ano para que efetivamente ela seja beneficiada como praia acessível, mas garantidamente seja uma praia acessível. Neste momento podemos dizer que a obra está praticamente a terminar. Foi uma obra que tomou uma dimensão que nós não estávamos a contar, porque, portanto, as alterações foram mais que muitas. Até posso dizer-vos que tivemos que arrasar tudo. Tivemos o constrangimento de até aqui estar a funcionar
uma única casa de banho a dar apoio àquela zona, que é uma zona que independentemente de não estar a época balnear aberta, é uma zona muito procurada. Junta muita gente, é verdade. Muito, muito procurada, e que não pode de maneira nenhuma deixar de ter os balneários a funcionar. E os biscoitos é sempre o nosso ex-libris, não é? Claro que sim. Nós vendemos muito ninguém, bem, e o turismo também compra bem os biscoitos, não é? Não há turista que venha à Terceira que não vá aos biscoitos. Portanto, os biscoitos têm de ter uma zona de serviços que possa bem receber. E para bem receber também tudo isto tem que estar acautelado. E cada vez mais bem receber é também saber receber quem tem mobilidade reduzida. Porque o que nós vemos de turismo, de cadeirantes, de pessoas que fazem esse investimento e vêm à espera de poder ter uma resposta e de serem tratados como qualquer outra pessoa. Claro. Portanto, tudo isto já deveria estar mais do que acautelado. E uma vez que tínhamos que fazer a intervenção, só tínhamos que cumprir aquilo que efetivamente uma praia acessível nos obriga. Acredito que em termos de obra fica bastante beneficiada. É um investimento que eu considero que é muito válido, porque a zona merecia. Em termos de exterior, os dos exteriores também já estão acautelados para quem tem mobilidade reduzida. Portanto, há aqui uma escolha, quer em termos de interior, quer em termos de exterior, ficou tudo acautelado. E nós agora até ao final do mês, garantidamente que a obra fica terminada, e estamos a fazer a concessão do bar, e teremos todas as condições para abrir a época balnear em grande e dar as condições aos biscoitos que eles merecem. Portanto, é um tema que ainda vamos abordar certamente num próximo programa, porque zonas balneares e praias e verão estão aí perto, portanto Claro que é um tema que fica prometido aqui para um próximo programa. Presidente, por hoje ficamos por aqui, agradeço a sua presença mais uma vez. A quem nos ouve, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.